em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Ixi, ninguém respondeu, só. Paz do Senhor. Glória a Deus, né? Que vigília é muito bom, a bênção, mas às vezes o irmão tem que... teve o irmão Huerto, né? Bem altão, que era lá da nossa igreja, quando eu era da comunidade, ele era de lá. Ele disse que uma vez estava numa vigília e todo mundo estava praticamente dormindo, né? Aí vou fazer um momento de oração ajoelhado. E aí é fatal, né? O povo com sono, se ajoelhar. E ele disse que estava lá, aí o irmão começou orando, né? Tentando orar. E começou a orar pedindo para Deus abençoar Jesus. Deus abençoe Jesus, que ele está precisando. Aí mandaram acabar a vigília na hora, porque ninguém aguentava mais nada. Muito sono. Irmãos, glória a Deus, né? Então eu prometi ao pastor Paulo que quando eu tivesse outra oportunidade eu iria continuar a pregação, né? Naquele tema que eu já preguei lá no Nova Unção Sede, que é a parábola do semeador, parece que eu só sei pregar sobre isso, né? Mas assim, foi um investimento, eu passei muito tempo meditando nessa parábola. E eu e também a irmã Bruna, né? Ela fez os textos, eu revisei e foi bom, porque tem rendido muita pregação, né? E na verdade, o tema ele acaba puxando outras coisas e é tão amplo essa parábola que dá para você ir para muitos aspectos da vida cristã, tá certo? Então, eu tinha prometido, não foi? O pastor Paulo pediu para eu continuar, mas na verdade aquela pregação eu tinha fechado ali, porque eu sigo o tempo que me é dado bem certinho, nunca reclamaram de mim não. Então, mas aqui é até 5, pastor? Então, não, mas não se preocupe não, eu não prego muito tempo não, gira em torno de 40 minutos, que é o tempo que eu dou o estudo bíblico ao vivo, né? Terça-feira a gente já vai estar retomando o estudo bíblico que eu faço pela página do Facebook, lá do nosso ministério, com um tema que tem muitas pessoas querendo assistir, querendo ouvir, que é sobre cura divina e saúde divina. Como receber cura, o que é que a Bíblia diz sobre cura. Eu tenho algumas credenciais para ensinar sobre isso aí, porque eu já recebi de 2, 3 médicos, de chegar na minha frente assim e dizer que a doença que eu tinha não tinha cura. E eu recebi cura dessas doenças. Eu não vou contar aqui porque não é o assunto hoje, mas terça-feira eu vou começar esse estudo. E quem acompanha aí o ministério na internet, o Ministério Águios, pode estar assistindo, né? Amados, eu quero falar sobre o segundo tipo de solo da parábola do semeador. Como eu sei que talvez algumas pessoas não estavam aqui, ou faz algum tempo que eu falei, então a pessoa pode não estar bem lembrada desse ensino. Eu também sou uma pessoa que meu chamado é de mestre, né, de professor mesmo. Então eu sempre prego ensinando, né? Não é aquele bem pentecostal mesmo de gritar. Às vezes eu dou uns gritos, mas é raro. Então em Marcos, a parábola do semeador, queridos, ela está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Cada uma dessas versões que está em um dos evangelhos traz uma informação diferente sobre os tipos de solo, né? Então vou fazer um resumo aqui. Quando Jesus ensinou a parábola, ele disse na versão de Marcos capítulo 4, acho que é o versículo 13, quando os discípulos vão perguntar a Jesus o que significa essa parábola, Jesus diz: vocês não entenderam essa parábola, como vocês entenderão todas as outras parábolas? Então Jesus mostrou que a parábola do semeador ela é especial, ela tem a chave, ela tem, vamos dizer assim, fundamentos para a gente poder entender como é que o reino de Deus se manifesta, se materializa na terra. Então, a gente já ouviu isso, eu sei que, acredito
Os pastores conhecem isso muito bem. Muitos aqui ouviram já essa ideia de que se Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz e acabou-se. Se não aconteceu é porque não foi Deus que quis naquele momento, né? Então a gente aprende que quando Deus quer, Ele faz isso, quando Deus quer, Ele faz aquilo, né? É um ensino da soberania de Deus que eu considero equivocado. É como se você dissesse que tudo o que acontece é porque Deus quer. Se você diz isso, então você vai atribuir a Deus coisas como estupro, assassinato, roubo, porque tudo que acontece é porque Deus quer. Isso não é verdade, né? Desde Gênesis e Apocalipse, eu poderia falar muito sobre isso aqui e mostrar os versículos, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. O que eu quero ensinar é o princípio pelo qual a palavra de Deus ela se manifesta na sua vida, ela se manifesta no mundo. E o princípio funciona como uma semeadura em um solo. A palavra é semeada no coração, o solo representa o coração, e a palavra vai frutificar, ela vai crescer, ela vai se desenvolver dentro do seu coração e vai frutificar. Então, leva tempo, é necessário preservar aquela planta, aquela semente que é lançada no nosso coração, é necessário resistir e é necessário limpar o terreno. Funciona dessa mesma forma. Quando eu tive aqui daquela vez, eu falei sobre o primeiro tipo de solo, que é o solo que Jesus chamou o solo à beira do caminho. O semeador sai lançando sementes em vários tipos de solo, que representa a palavra que é ministrada a vários tipos de pessoas. Então, no primeiro tipo de solo, à beira do caminho, a palavra cai, ela cai na mente da pessoa, a pessoa escuta a palavra, mas a palavra não chega a descer no coração, porque a pessoa não dá o devido valor à palavra de Deus. Ela não considera a palavra de Deus como algo importante, ela não medita, ela não ora, né? Nós vimos isso, está lá em Provérbios capítulo 2, como deve ser a nossa atitude com relação a receber a palavra, o conhecimento e a sabedoria de Deus. Se você não valoriza a palavra, ela não vai descer ao seu coração, ela não vai dar o fruto necessário, não vai nem ter tempo de se desenvolver, certo? O segundo tipo de solo é o solo pedregoso. Eu vou ler aqui a versão de Marcos, no Marcos 4, versículo 5, diz assim: e outra semente caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Agora vamos lá para Lucas capítulo 8, onde tem também a parábola do semeador, mas de uma forma um pouco diferente. No versículo 6, Lucas 8, 6, diz assim: e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, água, né? Não tinha umidade. Ok? Então nós temos aqui o segundo tipo de solo, que é o solo pedregoso. A planta nasce, chega a nascer, a semente ela brota e ela começa a se desenvolver, mas a raiz não consegue ir muito fundo, porque dá a entender que há uma camada de terra, mas logo depois vem pedra. Então a raiz ela cresce, mas depois para, porque fica ali cercada de pedra. A raiz não tem como crescer, e aí a planta, na versão de Lucas diz que não tinha umidade. Toda planta precisa de água para crescer. Nós precisamos de água, nós somos formados 70% de água. Então, sem água a planta morre, nós morremos, os animais morrem. Como a terra ela é pedregosa e tem uma pequena camada de areia, o sol vem, esquenta ali, a água evapora, não tem raiz que vai pegar água fundo, a planta morre.
Quando Jesus explicou o significado dessa semente que cai no solo pedregoso, ele explicou que são pessoas que recebem a palavra com alegria. Já é diferente do primeiro tipo de solo, onde a pessoa despreza a palavra. O pedregoso é aquele que recebe a palavra com alegria, mas quando chega a hora da provação, o sol aí representa as provações e perseguições, a pessoa ela desiste de crer. Aqui eu vou voltar para a versão de Marcos. A versão de Marcos é muito parecida com a de Mateus, é por isso que eu não uso tanto a de Mateus, Estamos aqui em Marcos capítulo 4, versículo 16, diz assim: e da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, tropeçam e desistem de crer. Ok? Então, primeiro ponto que eu quero ensinar para você e para todos aqui, para mim também, é por que é que essa categoria de pessoas tem esse solo chamado, que Jesus comparou com o solo pedregoso. Por que é que a palavra de Deus não consegue criar raízes dentro dessa pessoa que é o solo pedregoso? E antes de dizer isso, eu quero dizer a você que todos nós fomos ou somos solo pedregoso em alguma área. Muitos de nós, eu acho que todos nós, já tentamos praticar a palavra de Deus em alguma área e a gente depois desistiu quando vê a provação. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas desistirem de receber cura porque eles oraram e na verdade a doença muitas vezes até piorou. Já vi casos assim. Eu mesmo, aconteceu comigo nessa área de cura. Eu já recebi cura instantânea, mas as curas mais críticas que eu tive de receber, todas foram gradativas e todas elas eu passei por provações até que a cura se manifestasse. Eu tive, como o pastor Paulo falou, eu tive de perseverar. E a chave para a gente não ser esse solo pedregoso é a perseverança na prática da palavra. Então, por que é que as pessoas, por que é que o nosso coração muitas vezes é duro e a palavra de Deus ela não consegue penetrar e dominar o nosso coração? Qual a raiz disso aí? O livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, existem outras passagens sobre isso, mas eu quero ler essa daqui. Hebreus 3, 13 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, por que é que a gente precisa congregar? Muitas pessoas eles veem a questão de estar na igreja e congregar de uma forma religiosa. Não, eu tenho que ir para agradar a Deus, eu tenho que ir porque senão Deus vai me castigar, eu tenho que ir para isso, para aquilo. Mas a palavra de Deus, ela dá a razão pela qual nós precisamos estar juntos como igreja. É para que nós possamos nos exortar uns aos outros. Exortar não é ficar o tempo todo dando carão no irmão, não. É impulsionar, incentivar os nossos irmãos a praticar a palavra e a abandonar o pecado. Por que é que eu preciso, como cristão, abandonar o pecado? Porque o pecado, ele endurece o nosso coração. Todos nós viemos do mundo, eu acredito, pelo menos eu vim, minha esposa também, nós viemos do mundo, e para nós a palavra de Deus muitas vezes não fazia sentido. O pastor Eide vinha compartilhando comigo algo que tocou o coração dele, algo que Deus revelou em Isaías 61, ele foi iluminado, e aquilo tocou e mudou a vida dele. Ele foi contar para outras pessoas, a pessoa
Entendeu? Não foi, pastor? Não, entendi. Ela entendeu, mas ela não se aprofundou, não revelou-se a palavra para ele. A palavra não entrou no coração de forma profunda. Então, para Eider, enraizou e começou a produzir fruto. Para a outra pessoa que ele falou, não enraizou, não produz fruto. Então a palavra de Deus, não adianta você ouvir apenas o que eu estou falando. Essa palavra tem que ser iluminada, ela tem que entrar dentro de você pela prática. Mas quando a gente vem do mundo, nosso coração ele é naturalmente endurecido pelo pecado. Nós como cristãos precisamos nos afastar de 3 coisas. Salmo 1, versículo 1, né? Conselho dos ímpios, caminho do pecador, roda dos escarnecedores. Toda influência, toda ministração pecaminosa, nós precisamos cortar da nossa vida, porque o pecado endurece o nosso coração, cria camada no nosso coração e a palavra de Deus não consegue penetrar. Eu sou músico, né? Estou até ferido aqui, né? O dedo, e olha que essa camada do meu dedo ela é bem rígida, porque eu toco violão, né, há muitos anos, e quem vai tocar violão ou guitarra, principalmente corda de aço, né, sofre, e muita gente até desiste por causa da dor, a dor na ponta do dedo, que é aquela dorzinha bem chata, né? Mas depois que você insiste, começa a criar calo nos dedos e você se torna insensível àquela dor. O pecado, ele cria uma espécie de calo no nosso coração. Você mente uma vez, né? Observe que se você vem do mundo, você já está acostumado a mentir, então seu coração já está endurecido. Então precisa ter esse processo de quebrantamento, arrependimento, para que a palavra de Deus possa penetrar. Mas aí você é cristão e você mente uma vez, aí vem aquela convicção interior, mas aí você insiste na mentira, começa a criar um calo no seu coração e você não consegue mais discernir a palavra de Deus. Então, por que é que o coração do homem se tornou endurecido e precisa vir quebrantamento? Por causa do pecado. O pecado endurece, torna o nosso coração insensível ao amor de Deus, à fidelidade de Deus. Quantas e quantas vezes eu já não tive de ministrar as pessoas para dizer que Deus não mente, Deus é fiel, Ele cumpre a palavra dEle. Mas como a pessoa, ela é uma pessoa que mente, ela não tem compromisso com a palavra dela, o coração dela está insensível para esta verdade da palavra de Deus. E aí ela não consegue perseverar na prática da palavra. Né? Então, para você não ficar se sentindo culpado, eu vou mostrar a você que os próprios apóstolos, eles tinham o coração endurecido, e isso fazia com que eles não compreendessem os milagres de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 52. Tem em outros locais também, mas vamos ler só esse aqui. Marcos 6, 52. Jesus tinha feito um milagre tremendo. Eu vou ler o 51 e o 52. Diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, né, Jesus. E o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Olha o versículo 52, ó. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O endurecimento de coração torna você insensível à manifestação de Deus. É por causa disso que Jesus comparou as pessoas ao coração pedregoso. A pessoa que está endurecida em alguma área da palavra de Deus, ela vai até tentar praticar a palavra, mas quando vira perseguição, quando vira tribulação, ela desiste, porque a palavra de Deus não conseguiu se enraizar dentro do coração dela, certo? Mas não se desespere que existe solução para isso aí. Então vamos agora voltar para Marcos capítulo 4 de novo, voltando para, eu vou ler 4,
o versículo 16, novamente, diz: da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Irmãos, no primeiro tipo de solo, o solo à beira do caminho, nós vimos, a versão de Mateus diz que as pessoas não entendem a palavra, nós já vimos porque que elas não entendem, não dão valor, não meditam, não recebem como palavra de Deus, e vem o maligno, né, e rouba a palavra. Se você não compreende a palavra, ela não vai produzir fruto algum, ela é roubada simplesmente do seu coração. Satanás é aquele que rouba a palavra do coração das pessoas. Jesus explica isso. No segundo tipo de solo, a semente cai no coração e começa a germinar. Você acha que Satanás, ele desistiu de roubar a palavra? Não. Ele vai continuar perseguindo a palavra. Veja que vem aqui no versículo 17, Jesus diz que virá tribulação ou perseguição por causa da palavra. Quando você tentar pôr em prática a palavra de Deus, saiba, você precisa estar preparado para tribulação e perseguição. E essa perseguição ela virá por causa da palavra de Deus. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 12. Jesus aqui ministra algo para o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. Diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ok? O mensageiro não era de Deus, certo? Era mensageiro de Satanás. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo foi um homem que recebeu grandes revelações do Senhor. E Satanás, designou aqui um mensageiro de Satanás. Tem gente que lê isso aqui e lê Deus, mas está aqui mensageiro de Satanás. Satanás atacou o apóstolo Paulo porque ele vai atrás da palavra. E ele orou a Deus. Claro, quem é que não ia orar, O mensageiro de Satanás bofeteando você. Onde Paulo chegava, ele era perseguido, foi preso, surrado, 3 vezes recebeu surra de pau, recebeu 40 dias, Enfim, toda sorte de tribulações ele passou, e era muito difícil, e ele orou ao Senhor para que aquilo passasse, aquelas tribulações, todas as perseguições. Só que Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo teve uma outra visão daquela tribulação que ele passava, e ele aprendeu e ele ministrou isso aqui. Isso que ele aprendeu aqui, ele ministrou em Romanos capítulo 5. Ele diz aqui no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, o que é que a tribulação traz de benefício para mim? A pastora até falou aqui sobre Tiago, capítulo 1. Tende por motivo de grande gozo passar por várias tribulações. Irmãos, a tribulação, ela vem para quebrar o nosso coração. A tribulação vem para quebrar o coração de pedra que se formou dentro do nosso coração.
Quem aqui já trabalhou com terreno pedregoso sabe que não tem como você chegar a fazer uma plantação aqui naquele terreno que é só pedra. A única solução é quebrar, tirar a pedra ou quebrar. O pessoal, quando vai construir estrada aí, tome dinamite, né, para quebrar. Então, a tribulação, ela produz paciência. A paciência produz experiência. Essa palavra paciência, em algumas versões é traduzido como perseverança. Paciência e perseverança. Então, como é que eu vou conseguir enraizar a palavra de Deus dentro do meu coração, de forma a que eu possa ser uma pessoa frutífera para o Senhor? É através da perseverança na tribulação. É entendendo que a palavra de Deus, ela leva tempo para se manifestar. Imagine você, uma pessoa que era muito iracunda, né? Uma pessoa irada. Então você aceita o Senhor Jesus, né? A carne ainda está sendo trabalhada, então você vai precisar receber a ministração, a semente da palavra de Deus sobre o amor. Você começa a meditar na palavra, você começa a dar valor àquela palavra, e você começa a meditar lá em Coríntios 13, por exemplo, o amor é paciente, o amor tudo sofre, e você começa a meditar naquilo ali, né? Aí você chega no trabalho, meditou que só agora sim, hoje eu vou andar em amor, meditou em 1 Coríntios 13, você chega no seu trabalho, adivinha o que é que vai ter lá? Mas vão pegar no seu pé, né? Satanás é que vai atrás da palavra, vai vir perseguição. Eu já vi coisas horríveis, gente, em trabalho, assim, em crente vir, assim, altamente sufocado. A irmã Juliane, por exemplo, tinha pregado uma palavra, começou a pregar uma coisa, quando chegou no trabalho, o inimigo levantou, assim, parecia que o indivíduo estava possuído no trabalho. Então, quando você tentar pôr em prática a palavra, vai se levantar perseguição, sim, sempre vai ser assim, meus irmãos. E Paulo orava para que Deus tirasse aquela perseguição, só que Jesus avisou que seria assim. Em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus vem falando, veja o versículo 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, da palavra. Irmãos, a Bíblia diz que nos foi concedido não apenas receber Jesus para ter a glória de Cristo, mas nos foi concedido, nos foi dado sofrer por amor a Cristo. A palavra de Deus diz que nós cumprimos o restante das aflições de Cristo. Cristo continua sofrendo em nós. Se Deus fosse tirar, se Deus fosse impedir Satanás de levantar pessoas para atacar você, Deus teria que remover Satanás do mundo. Isso vai acontecer, mas não agora. Então, Deus não vai manipular a vontade das pessoas e impedir elas de darem lugar a Satanás. Veja que mesmo que Satanás não tenha espaço na sua vida, você esteja andando em integridade, ele vai tentar atacar você através de outras pessoas. E Jesus diz: bem-aventurado será você, se você sofrer perseguição, como diz lá em Pedro, né? Que eu disse até Tiago, mas foi Pedro que ela... não como um ladrão, não como um malfeitor, mas porque você anda em justiça, você procura aplicar a palavra de Deus na sua vida. Aí vem o inimigo tentar roubar a palavra de Deus da sua vida. Então a chave, meus queridos, para a gente poder se tornar um solo frutífero e vencer o endurecimento de coração, é perseverar nas tribulações. E aí, na medida que você vai perseverando, insistindo, você praticando, aí sim a palavra de Deus vai se enraizar dentro de você. Ela vai dominar o seu coração naquela área, de tal forma que aí o reino de Deus vai começar a se manifestar.
o reino de Deus começa a se materializar através da sua vida. Amém, amados? Deixa eu ver mais aqui. Muito bem, então não tem como a gente impedir de ter tribulação, mas o que nós podemos fazer e devemos fazer é perseverar. A versão de Lucas tem algo muito interessante que eu vi meditando. O versículo 13, Lucas 8:13, diz assim: e os que estão sobre pedra, Jesus ainda ensinando aqui, sobre o que significa o solo pedregoso, ele diz: ouve a palavra, recebe com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Ok? Então, há um tempo de tentação, há um tempo de provação, quando você começa a aplicar a palavra de Deus na sua vida, seja em qual área for, mas é um tempo, é uma estação, e quando você persevera na prática da palavra, você vence esse período, esse tempo de provação, e você começará já a colher os frutos da sua perseverança, A tribulação produz paciência, a paciência vai produzir experiência. Você vai ser experimentado, vai estar experimentado na palavra de Deus, e a experiência produz esperança. Então, o que é que acontece quando nós deixamos esse estágio de sermos infantis na fé para nos tornarmos mais maduros? Nós passamos a andar em esperança. E qual é a vantagem, pastor, de andar em esperança? O que é esperança? Esperança é a esperança bíblica, Não estou falando da esperança de acordo com o dicionário Aurélio ou qualquer outro. A esperança bíblica é você ter a expectativa de algo e você vislumbrar aquele algo que está por vir. Então, a pessoa que tem esperança, ela já visualiza dentro de si, já tem a expectativa de algo que ela está crendo. A fé é diferente da esperança, porque a fé você recebe já, a esperança você tem a expectativa de algo do futuro. Por isso é que a fé é chamada a substância da esperança. Então eu tenho fé que sou salvo, por exemplo, eu já sou salvo, eu creio que eu já fui salvo, fui transformado em Cristo, sou uma nova criatura, mas eu tenho esperança da ressurreição. A ressurreição não aconteceu ainda, eu tenho esperança do reino que está por vir, eu tenho esperança de estar andando nas ruas de ouro, eu tenho esperança de que de Deus enxugará dos meus olhos toda lágrima. Então eu vivo não mais pelo que eu estou vendo no mundo físico, eu vivo na esperança, e quando eu vivo em esperança, eu consigo viver uma vida feliz, alegre, mesmo em meio à tribulação. É por isso que, se voltássemos lá para Romanos capítulo 5, Paulo diz: nós nos gloriamos nas tribulações. Como é que eu posso me gloriar, me exaltar nas tribulações? Quando eu adquiro a experiência e aprendo a viver em esperança. E isso vale para qualquer área da nossa vida espiritual, irmãos. Amém? Estão entendendo? Muito bem, então era só isso aí, viu, pastor? Agora vocês complementam aí, que eu não quero entrar no outro solo, que é o solo espinhoso, que esse é espinhoso, viu? É um solo espinhoso, aí dá muito trabalho de falar. Amém, queridos? Então vamos perseverar na tribulação, porque é através dessa prática que nós vencemos, este solo pedregoso, e nós nos tornamos, caminhamos para nos tornar solos férteis
onde a palavra de Deus é semeada e ela produz o fruto devido. Amém? Deus abençoe vocês.